O Tiago Braga é bacharel em Comunicação Social pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, bacharel em Direito também pela mesma universidade, atua há 12 anos no mercado da comunicação com experiência em rádio, TV e agência de publicidade. Trabalhou na Rádio Universitária FM de 2008 a 2010, na Rádio TCM 95 FM em 2010, 15 Comunicação, agência de publicidade e propaganda, assessor de imprensa nos anos de 2014 e 2015, pastoral da comunicação na Paróquia Imaculada Conceição, em Mossoró, desde 2017, membro da Comissão Executiva do Setor de Comunicação da Diocese de Santa Luzia de Mossoró, no SETCOM, desde 2018 até os dias atuais. Trabalha na TCM, Telecom, produtor, repórter, apresentador, comentarista de notícias desde 2010 até os dias atuais. Suas linhas de pesquisa é meios de comunicação, ficção, reality shows, direitos fundamentais, liberdade de expressão, liberdade religiosa. E é este nosso convidado, nosso amigo Tiago Braga, que irá participar conosco da nossa live de hoje com o nosso bate-papo sobre comunicação. Bem-vindo! Muito bem, estamos de volta ao nosso programa Dentro do Rádio. Agora, iniciando o nosso quadro de bate-papo, de conversa, nós vamos entrevistar, como eu já anunciei, o amigo jornalista Tiago Braga, que é de Mossoró e agora tem essa alegria de participar conosco, a quem a gente quer já saudar. Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Léo. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. É um prazer participar, agradecer o convite e espero colaborar de uma forma ou de outra com algo que possa, de repente, abrir para a nossa reflexão nesses tempos de pandemia. Muito bem, então é uma alegria também minha, nossa parte aqui do programa, da nossa live, ter a sua participação. E como foi anunciado, ele tem formação em jornalismo, então tem, eu acho, digamos assim, uma gama de conhecimento para nos ajudar a refletir sobre esse tema, comunicação, o que falar, o que ouvir, né? Eu acho que já essas duas frases que dão sentido ao tema faz nos lembrar que nesse tempo especialmente de pandemia, muitas são as notícias que nós acompanhamos, especialmente pela TV, né, pelos jornais que nós vamos acompanhando em casa e sempre tem aqueles comentários de pessoas que gostam de estar por dentro das notícias, mas também tem muitos outros casos de pessoas que se sentem talvez abafadas ou amedrontadas com tamanha quantidade de notícias, especialmente porque são notícias trágicas ultimamente, né? Então, como lidar com esse tipo de informação em nossa casa? Como fazer assim digamos, uma dosagem saudável para o nosso dia a dia, já que estamos 24 horas, vários dias em quarentena, sem termos contato com o público, com as pessoas. E em nossa casa o nosso costume é mais esse, né? Nossas atividades, mas de vez em quando a comunicação ela vem à nossa casa também pelos meios de comunicação. Então, eu costumo dizer que nesta época de pandemia, a informação ela é a principal aliada no combate ao vírus, no combate à Covid-19. Isso porque, diante de tantas incertezas, diante de um cenário muitas vezes desconhecido pelos próprios pesquisadores que estão dia a dia apontando novas alternativas, eu acredito que uma das possibilidades que a gente pode apresentar enquanto meio de comunicação, enquanto sociedade, no combate à pandemia é a informação verdadeira. Eu acho que a verdade ela pode ser uma arma no combate ao coronavírus. A partir do momento em que os meios de comunicação eles propagam as notícias sendo fiel às fontes, sendo fiel à realidade, a população está se armando da verdade, da realidade do dia que muda constantemente para que possa relaxar ou endurecer as medidas, para que possa sair de casa com ou sem máscara, para que possa saber como está a situação de fato no seu município, no seu estado, no seu país. Então, a partir do momento em que a imprensa e os meios de comunicação eles nos colocam informações
fiéis do que realmente está se passando em nossa realidade, em nosso contexto, nós vamos estar munidos de informação e munidos de meios para combater a pandemia. Então, diante de muitas incertezas desse cenário que se mostra, às vezes, obscuro, quando alguns veículos de comunicação só propagam a notícia ao lado que interessa a certo político ou certa linha editorial, enfim, pode se transformar em um obstáculo. A obscuridade pode ser uma forma de a gente não conseguir vencer o coronavírus. Por isso que eu acho importante que os meios de comunicação sejam fiéis e continuem no processo de educar e conscientizar. Mas como dosar? Muitas vezes, até nós, jornalistas que estamos na linha de frente, já não aguentamos tanto lidar com notícias sobre o novo coronavírus, porque tudo acaba passando pela Covid-19, os impactos na economia, os impactos na educação, os impactos na segurança. Há poucas notícias todas se revestiram e os noticiários estão massivamente, hoje em dia já tem um pouco mais o pé do acelerador, mas noticiando o coronavírus. E nem todo mundo quer assistir, nem todo mundo está disposto a consumir esse tipo de notícia constantemente. Então, existe a possibilidade de desligar a televisão, é claro, de mudar de canal, de consumir algo de modo mais dosado, sem exagero, como também buscar meios alternativos, sempre acessar um portal diferente, ouvir um rádio, se você não se identifica com a linha editorial daquele jornal, mas sempre prezando, creio eu, pela verdade, pelos dados fiéis, porque assim a gente pode, nesses tempos difíceis, encontrar caminhos para superar a pandemia. Muito bem, Tiago. Ultimamente tem se falado muito em fake news, em notícias que não são verdadeiras, né? Enquanto que muito se fala de verdade, mas as notícias elas são confundidas. E nós encontramos isso até em casa mesmo, alguém que vem, ei, você viu isso, eu recebi isso, manda pelo WhatsApp alguma informação que às vezes é atrasada, que não está mais no contexto, e às vezes o que é pior são notícias que não são verdadeiras ou que não têm uma fonte verdadeira, né? Então, como é que a gente pode identificar melhor o que é uma notícia verdadeira de uma notícia falsa? Então, as fake news, elas ganharam essa projeção e esse conhecimento maior a partir de 2016, com as eleições americanas, chegou no Brasil em 2018 com as eleições presidenciais, e parece que agora, em 2020, elas ainda vão continuar um pouco, porque ainda está em fase de regulação, está um projeto de lei sendo tramitado, em tramitação aí no Congresso Nacional, para que possa haver esse controle, essa regulamentação, acho que a palavra é certa, porque quando se fala em controle, tem muitas pessoas que falam em censura, e existem defensores da liberdade de expressão de um lado, e existem pessoas que defendem essa maior rigidez por meio das plataformas que controlam os nossos dados, que detêm os nossos dados, como Twitter, Instagram, Facebook, que aí sim é que se chegam até essas pessoas que propagam essas notícias falsas. Mas como identificar uma fake news, né, que ela é tão bem construída, ela é tão bem montada, que parece realmente uma notícia verdadeira? O layout da página, o próprio link, geralmente são links muito chamativos, que fazem com que você, no impulso, acabe clicando ou compartilhando. E é de nós mesmos, muitas vezes, compartilhar notícia tão negativa, mais do que a positiva, né? Existem já estudos de pesquisadores norte-americanos da MIT que mostram que você propaga 70% mais notícias ruins do que boas. Então, às vezes, o principal instrumento é ter cautela. É você pensar duas vezes, é você tentar checar aquela informação. E como eu faço isso? Buscando sites confiáveis, os grandes portais. É claro que todos eles têm sua linha editorial, mas eles vão prezar pela verdade, pelo menos a gente parte desse pressuposto. Então, checar, compartilhar. Se por um motivo ou outro compartilhou a notícia falsa, se tiver tempo, for no WhatsApp, dá para apagar, embora a gente sabe que num piscar de olhos os compartilhamentos acontecem em massa, mas o principal
meio de evitar essa disseminação de notícias falsas é essa, você checar antes de compartilhar. E se por um motivo ou outro você receber de um tio, de uma avó, de um avô, ir lá conscientizar, mostrar que aquilo não é verdade, porque embora seja um trabalho de formiguinha, seja um trabalho de desconstrução de uma realidade que se cria, é algo que você pode fazer enquanto não se regula, enquanto não se pune. Agora a gente está vendo que existe já um inquérito das fake news tramitando no STF, mas aqui ainda é algo muito paulatino, algo muito gradativo. Então, são atitudes que podem partir de nós, enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, usuários de internet, para que possa deter, porque ao que se parece, existe uma grande indústria que produz essas notícias e que nós, enquanto usuários, somos disseminadores. Nós estamos clicando e disseminando, mas quem são os construtores? Quem que para escrever? Quem que para montar, para apurar, para criar essas histórias falsas? Tiago, aproveitando que no seu trabalho você desempenha isso, trabalho jornalístico, de reportagem, já veiculou alguma notícia que depois você comprovou que era uma notícia falsa? Que eu me lembre, não. Assim, de noticiar, como a gente trabalha em televisão, dá tempo para a gente fazer o processo de edição, fazer o processo de apuração, de checagem. A gente sempre preza pela cautela, pelo menos. Nunca você errar, né? É melhor você dizer que daqui a pouco a gente traz mais informações do que dar uma informação precipitada e errar, porque existem partes daquele processo e essas partes não podem ser prejudicadas. Eu costumo falar e levar como uma máxima dentro da comunicação. Uma imagem, ela para ser reconstruída e para que se possa consolidar uma imagem positiva, ela pode levar anos, mas para que se possa destruir essa imagem negativa, pode ser segundos. Uma simples notícia falsa, uma simples notícia distorcida pode deteriorar, pode desestruturar toda a imagem que foi criada durante muitos anos, seja de uma pessoa, seja de um grupo, seja de uma empresa, e isso tem que ser levado muito a sério pelos jornalistas. Eu já vi muitos jornalistas se precipitarem em furos, em questões de correr para dar notícia em primeiro lugar, e existe realmente, não deve ser abolido, é uma das máximas do jornalismo, mas tem que ter muita cautela, principalmente nos dias de hoje. Ok, e no caso, a busca da informação da notícia, no caso no jornal, aquele que você apresenta, como é que vocês fazem essa busca de informação, esse conteúdo, como é que chega até a edição? Então, nós todos temos uma equipe, né, de profissionais, de pessoas que já atuam no mercado há um bom tempo, e a gente tem uma rede de contatos. Nós temos muitos contatos. Esses contatos acontecem em 95% por meio de WhatsApp. Existem uns grupos específicos de notícias de política, notícias de polícia, notícias de esporte, começou a segmentar-se. Eu, particularmente, só participo de um grupo da imprensa, não participo desses grupos mais específicos, porque o consumo de notícias é muito grande, né? Constantemente o celular está cheio de notícias. Então, eu evitei participar, mas o celular institucional da empresa lá tem lá os seus contatos e está presente em alguns desses grupos que facilita a comunicação. E muitas notícias chegam até nós através das fontes oficiais. A gente entra no Instagram, no site da página da prefeitura, na página do governo do estado, na página da presidência da república. O Twitter, hoje em dia, ainda é um aliado da gente na busca pela informação, pela questão da rapidez, como ela é colocada lá em poucos caracteres, uma notícia rápida, muitas vezes é posta e cabe a gente checar, cabe a gente apurar, fazer a marcação. Outras, dependendo da situação, não tem como a gente fazer tudo isso. Então, o que a gente faz? Quando o repórter ia a campo, o repórter está na redação, o repórter está na rua, ele é remanejado para fazer essa cobertura, apurar o que está acontecendo, porque tem situações que a produção ela não ela exige mais tempo. A produção ela não tem muito tempo
para produzir, para perder, digamos assim. Então, essa questão da rapidez, ela também é um dos nossos pontos. E em que patamar, você poderia dizer assim, está a comunicação hoje em dia? Nos dias de hoje, eu costumo dizer que a comunicação ela foi colocada aí em lugar de destaque, né? A comunicação em todos os níveis, em todas as esferas, tudo que a gente pode pensar em comunicação. Com o isolamento social, esse distanciamento que foi imposto pelas autoridades de saúde, as autoridades de segurança, a comunicação ela ocupou lugar de destaque. Se antes era inimaginável realizar reuniões por internet, por meios de comunicação, hoje em dia é comum. Todos os dias, praticamente, se realiza a reunião virtual, se realiza compras pela internet. Então, nos dias de hoje, a comunicação ela se tornou essencial. Muitas empresas, muitas pessoas, muitos grupos, muitas instituições foram pegas de surpresa e estão, no decorrer desse processo de pandemia, se ajustando, se aperfeiçoando, porque não tinham os meios necessários para realizar esses tipos de transmissões, esses tipos de reuniões, ou esses encontros virtuais que se exigem nos dias de hoje para se evitar a contaminação e a disseminação do coronavírus. Então, as que tinham certos recursos, beleza, elas foram se aperfeiçoando, foram se moldando, mas muitas delas nem sequer tinham os meios necessários. Então, até mesmo as igrejas, né, hoje elas todas estão realizando transmissões via internet, via rede social, seja YouTube, seja Facebook, Instagram, porque só seguram uma hora e geralmente as missas passam de 60 minutos, mas nem toda capela tinha uma câmera, nem toda capela tinha um celular, nem muito menos um sinal de internet. Então, a comunicação ela ocupou um lugar de destaque e com ela vieram outras funcionalidades, outros aspectos que aí acabaram agregando e exigindo da gente um olhar especial, como os recursos tecnológicos, que aparelho celular eu estou usando, que notebook eu estou manuseando, qual a velocidade da minha internet, da minha conexão. Então, uma série de outros laços começaram a se debruçar diante dessa situação. Outro dia conversávamos sobre a questão da comunicação, especialmente no seu contexto, em Mossoró, tendo em vista que há bem, não muito tempo, mas tinha vários jornais na cidade, né? Não só em Mossoró, mas em toda a região. E que isso foi diminuindo, a gente foi vendo que isso foi diminuindo cada vez mais e o número de jornais cada vez menos chega às casas, às famílias, né? E isso se deu talvez, não sei, pelo advento da internet, as mídias sociais. O rádio eu não sei, eu não tenho acompanhado muito como é que está a questão, se está em alta, se está em baixa, se tem também sofrido alguma dificuldade nesse sentido. Na sua opinião, qual o meio de comunicação que tem sofrido mais com o advento da internet, especialmente com as mídias sociais, porque hoje em dia qualquer pessoa com celular pode dar uma de repórter, né, de cinegrafista e fazer sua matéria, sua reportagem e colocar no ar, né? Então é uma geração de conteúdos muito rápida que tem hoje em dia e que os meios mais oficiais, com certeza, eles têm sofrido algum ataque nesse sentido, né? Qual, na sua opinião, o meio de comunicação que mais tem sofrido com isso? Na minha visão, eu creio que o jornal impresso, né? O jornal impresso, infelizmente, em pouco tempo ele começou a sumir. Foi muito rápido o processo de perda de espaço no mercado do jornal impresso. E aqui em Mossoró, acho que chegou uma época que chegou a ter de 4 a 5 jornais circulando diariamente. E hoje em dia só tem um jornal impresso que circula diariamente. Então, a cidade como Mossoró, que está de polo, 300 mil habitantes, fica entre Fortaleza e Ceará, só com jornal impresso, a gente fala de 10 anos atrás, quando eu comecei, eu costumava pegar 5 jornais do dia, sentar e ler uma leitura dinâmica que tinha ali de notícias, porque muitas daquelas notícias elas não vinham nos sites,
Os sites apenas davam um aperitivo ou colocavam uma reportagem apenas incompleta, mas a reportagem completa sempre estava no periódico impresso. Então, eu fazia essa leitura, eu me lembro, 9, 10 anos atrás, não faz muito tempo, mas para você ver o quanto os tempos mudaram e foi tudo muito rápido, hoje em dia a gente só conta com um jornal. Como você falou, a internet ela veio para modificar isso, até um certo ponto positivo, é claro, porque com a evolução da sociedade, os meios tinham que se moldar, tinham que acompanhar essa caminhada, mas aí eu acho que pouco se pensou o que fazer com o jornal impresso, né, para ele não morrer, porque existia toda uma questão de você focar no papel, de você paginar o jornal, folhear e ler as colunas. Hoje em dia, e a partir existem os e-books, mas eu, por exemplo, prefiro os livros manuais. Eu não sou um dos fãs dos e-books. Eu não sei ler por e-book, por exemplo, porque eu gosto de estar riscando, gosto de estar grifando. E assim eram os consumidores dos jornais impressos. E, infelizmente, a gente não vai, é claro, dizer, você que tem uma câmera de celular, você que tem você que tem seu blog, você que tem o seu canal no YouTube, você que tem seu canal no... Você está fazendo errado, porque você está tomando espaço jornalista. Não. Eu creio que a informação, a tecnologia, a comunicação ela tem que ser cada vez mais democratizada. Eu sou um dos apoiadores e coloco sempre como um dos pontos positivos, democratizar a informação, porque eu acredito que pessoas com informação, elas podem progredir em vários aspectos da sua vida, mas que seja uma democratização com responsabilidade. A gente não pode dar voz e vez a todos. Mas vamos estar censurando, vamos estar podando? Não, só pede que seja feita a notícia, seja disseminado o conteúdo com responsabilidade, porque hoje em dia é comum todo mundo ter o seu canal, todo mundo ter o seu meio, mas tem que também estar esperto, tem que também estar ciente que há responsabilização. Existem crimes cada vez mais, hoje em dia o direito digital está tomando cada vez mais lugar de destaque nesse cenário. Existem sanções, existem punições para quem comete crime de injúria, para quem comete difamação e para quem comete calúnia. Então, não é uma terra sem lei, não é um território que está... Você pode, de início, pensar que está, mas não está sem um olhar de alguém, seja uma autoridade, seja um usuário. Vai ter sempre alguém, de repente, para fazer um print ou gravar aquele trecho que você, por aventura ou outra, divulgou, falou e não foi tão legal. Hoje em dia parece que é um caminho assim sem volta. Depois que você entra, ele deixa um rastro, né, que você não consegue apagar totalmente, né? Dentro da Pastoral da Comunicação, que você também faz parte, né? Eu por um bom tempo também participei e se via isso nas formações, né, de que a comunicação hoje em dia, pelo caso que a internet é algo muito rápido e ela deixa um certo rastro, por isso o devido cuidado, tanto na informação que você vai divulgar, tanto naquilo que você faz, né? Porque a gente vê na questão do crime de internet, hoje em dia, depois você apaga, mas alguém lá atrás pegou a informação que você tinha publicado e não tem mais como negar, né? E aproveitando essa deixa, visto que você também tem se formado em Direito, né, depois que fez comunicação e já trabalhando há algum tempo na comunicação, também adentrou nesse ramo do direito, né? Como é que pode unir, então, essas duas estradas, essas duas vias, comunicação, direito, hoje em dia? Eu, ao longo da caminhada jurídica, sempre busquei congregar, né, aí o direito e a comunicação. Então, todos os trabalhos, todos os artigos, todas as pesquisas que eu desenvolvi, motivados por professores, muitas vezes, foi sempre trabalhar o direito e a comunicação. E eu estou tornando cada vez mais algo que não se solta, né, que se mistura muito. Estão associadas as duas áreas do conhecimento. O direito, sobretudo, para que eu possa conhecer um pouco mais e ter propriedade do que eu estou falando, para eu me comunicar com mais clareza, com mais segurança, tendo em vista que hoje em dia, cada vez mais,
os termos, as notícias, as situações estão requerendo de você uma habilidade de lidar com certas terminologias, com certas situações que exigem um conhecimento. Então, o direito, ele, dentro dessa relação com a comunicação, ela só trouxe frutos positivos para mim, porque eu pude abrir as possibilidades no campo da liberdade de expressão. E aí, quando a gente fala em liberdade de expressão, a gente fala num sentido muito mais amplo, não só no sentido de manifestação do seu pensamento, mas no sentido de você opinar, de você se reunir, de você estar produzindo intelectualmente, culturalmente, artisticamente, cientificamente, a liberdade de comunicação, a liberdade de imprensa, a liberdade de opinião. Então, tudo isso dentro de um contexto de comunicação. Sem falar que dentro da pastoral da comunicação eu pude, também ainda falando em liberdade de expressão, dentro dessa área jurídica, conhecer um pouco mais que é a liberdade religiosa, que é a liberdade de a gente manifestar o nosso culto, manifestar a nossa religião, ter ou não uma crença, porque até isso o Estado democrático, a ordem jurídica brasileira, ela permite você ter ou não ter uma religião. Então, esses aspectos em especial me nortearam dentro da comunicação para que eu possa abrir o leque de possibilidades. Sobretudo esses dois direitos fundamentais, liberdade de expressão nas suas mais variadas formas e a liberdade de religião. Dentro da pastoral da comunicação, tem, por exemplo, o Padre Zezinho, né, para falar dele um pouco, porque eu acho que é um pioneiro nesse sentido de comunicação em igreja, especialmente, um dos primeiros a falar de comunicação e hoje em dia ainda é um grande professor de comunicação, né? Eu tive a oportunidade, a graça de escutar em uma pequena palestra que ele fez uma vez num evento de comunicação. E ele diz algo interessante no sentido para nos ajudar como igreja, como pessoa cristã, sobretudo na nossa vida espiritual de oração. E ele dizia que antes de qualquer oração que ele fazia pela manhã, ao acordar, ele ia às manchetes dos jornais, as notícias daquele dia, saber o que estava acontecendo ao redor dele, né, no Brasil, também no mundo, para a partir daquilo, daquelas notícias que ele tinha, ele construir a sua oração, né? Porque ele dizia que a oração não pode ser algo vazio, deve ter um sentido, deve ter um motivo pelo qual eu devo rezar, né? E ele procurava então nas notícias ver que sentido ele dava também à sua vida espiritual daquele dia, né? E para aqueles que estão nos acompanhando agora e que também fazem parte da pastoral da comunicação, ou de certa forma ajudam na transmissão de santas missas, na transmissão de orações, que hoje em dia são textos, momentos de oração, tudo transmitido por meio de Facebook, YouTube, Instagram, né? Cada um está procurando o seu espaço agora também diante desse período de pandemia, né? Então, o que dizer para essas pessoas, né, que alguns estão chegando agora, outros já têm uma caminhada, o que dizer a essas pessoas no sentido de como conduzir bem esses meios para realmente o que a gente vai levar seja aquilo que a gente vive, mas também seja aquilo que o nosso contexto experimenta também. Eu creio que deve ser, acima de tudo, primar pela imagem da instituição. Às vezes a gente detém as senhas, os logins dos meios, né, do Facebook, do Instagram, do YouTube, e aquilo às vezes pode nos colocar em situação de pertencimento. Aquela rede social administrada por mim. Às vezes noticiamos ou veiculamos ou postamos fotografias ou artes daquilo que nós, enquanto agentes, queremos ver, queremos ler, queremos mostrar, mas que não é bem assim. É claro que a gente tem que fazer um trabalho em que nós acreditamos, um trabalho que vivenciamos, um trabalho que nos motiva, mas sempre pensando na imagem e na construção do que nós vamos estar fazendo enquanto igreja, algo muito mais macro. Aquela colaboração na missa, aquela
participação na transmissão. Aquelas fotografias, o seu olhar tem que ser um olhar direcionado para a construção da igreja como um todo, e não só no seu olhar em específico, naquilo que você pensa que é certo, naquilo que você pensa que vai render os likes para a pastoral da comunicação, para a pastoral da pessoa idosa, para a pastoral... É claro que a gente, enquanto PASCOM, dialoga com as outras pastorais, com os outros movimentos, mas é sempre, acima de tudo, pensar a igreja enquanto instituição una, e a partir daí construir essa caminhada que não é fácil, é uma caminhada muito difícil, a gente esbarra em muitas situações que nos desanimam, que nos colocam para baixo, que nos fazem refletir sobre realmente o nosso papel ali dentro, mas que a gente levanta a cabeça, dá a volta por cima e segue, porque a gente sabe que o projeto é bem maior do que um simples problema que possa surgir com conexão na internet, um aparelho que trava, com problemas internos de comunicação, que a gente sempre sabe que existem ruídos, aborrecimentos, mas pensar sempre no macro. Pensar que você vai estar construindo e mostrando a imagem da igreja, e da igreja da sua paróquia, da sua comunidade, da sua capela, e ela se juntar a tantas outras para a construção da nossa igreja, que estamos falando aqui, igreja católica forte, una. Às vezes o padre, o pároco, ele não entende. Eu acho que hoje em dia melhorou muito, 90%. Eu quero crer que dos padres estão abraçando as pastorais, porque, afinal de contas, é o pessoal, é a equipe que está colocando as transmissões para frente, com as suas limitações técnicas, com suas limitações humanas, mas que vai ser algo passageiro. Quando tudo voltar à normalidade, muitas vão continuar, outras, infelizmente, eu acho que vão ficar pelo caminho, porque não vão ter forças para seguir em frente, mas eu espero que elas possam continuar, porque a gente não pode voltar atrás. E sempre pensar que é um trabalho importante, que é um trabalho valioso, que embora ainda não esteja no ideal, que não esteja conforme você desejou, planejou, mas é um processo de ajuste contínuo, de aperfeiçoamento constante. A perfeição, ela não nasce de um dia para a noite. Nem a maior emissora, nem a maior produtora, nem a maior empresa de comunicação, ela surgiu do dia para a noite com suas perfeições. É um trabalho constante de aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento, muitas vezes, passa pelo seu trabalho, seja semanal, só aos domingos, seja mais de uma vez por semana, seja em casa acompanhando lives, seja lendo algum conteúdo que possa enriquecer, manuseando os aplicativos como forma de descobrir ferramentas. Então, acima de tudo, é um trabalho que vai exigir paciência, porque os resultados agora estão sendo muito imediatos, mas que nem sempre foram assim, da PASCOM. Hoje está um campo muito aberto, um campo muito amplo, uma linha de frente de reconhecimento, isso é bom, mas que nem sempre foi assim. A gente fica se pensando, e aí, quando passar tudo isso, como vai ser a comunicação pastoral pós-pandemia? Porque nem só de transmissões online pode viver uma PASCOM. A PASCOM tem que trabalhar em outras frentes, tem outras vertentes, tem outros desafios a cumprir, e são muitos, porque a comunicação é um campo muito amplo, não pode ficar restrito apenas a isso. É claro que quando a gente atinge a perfeição em algo, a gente sempre quer mais. Muito bem, Tiago, nós já estamos bem avançados no nosso tempo, mas ainda desse período de pandemia, acredito que já tem feito algumas outras lives, né? Tem sido muito procurado ou como é que tem sido para ti, na sua experiência? Não, até que não. Nesse período, essa é a minha terceira participação em live. Eu participei 2 no mês passado, em junho, e na verdade foi um em cada mês, um em maio, um em junho e um agora em julho. Falei com alunos de recursos humanos de uma turma da Unip de Caruaru. Passei um pouco de conhecimento para eles, dividi um pouco de experiências, também me deram um pouco de conhecimento, afinal de contas, acredito sempre, comunicação é troca, você aprende também junto com o pessoal. Foi uma experiência muito boa, positiva, com os alunos da universidade lá de Caruaru.
onde eu pude falar um pouco sobre a comunicação em tempos de pandemia, a comunicação interna e externa. Isso passa por vários aspectos, não só a comunicação de empresas, mas a comunicação institucional, comunicação organizacional, comunicação dentro da sua casa, comunicação com o seu próprio eu, como você se comunica internamente e como você exterioriza isso, porque a gente não pode nem sempre falar tudo o que a gente pensa. E uma outra live que eu participei que foi bem interessante, foi um grupo de teatro aqui de Mossoró, e aí foi mais recente que eles me convidaram para falar um pouco sobre liberdade de expressão e fake news. Então aí já exigiu um pouco que eu estudasse mais sobre o tema, porque fake news é algo muito novo. Eu não estava ainda me familiarizado quanto ao projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, porque é muito polêmico ainda essa questão dessa regulamentação, dessa regulação que se prevê. E essas lives que estão aí acontecendo todos os dias, praticamente, seja de quem for, elas, eu acredito que sejam ferramentas que elas chegaram para se consolidar. Não só entre nós, usuários, que compartilhamos o nosso pensar, o nosso conhecimento, as nossas ideias, dialogamos, mas também até mesmo os artistas, né? Cada vez mais os artistas estão investindo pesadamente nas lives, e as empresas também, enquanto patrocinadoras, entre aspas, né, se promovendo também com filantropias, e eu acredito que seja um caminho que veio para ficar. Não sei se vai ter a mesma intensidade, mas com a porta que se abriu até mesmo para as transmissões esportivas, tendo visto que na semana passada nós tivemos a maior transmissão esportiva do YouTube sendo realizada nesses tempos de pandemia. Então, as lives, apesar de só ter participado de 3, já estou tendo uma experiência boa, estou tendo uma experiência enriquecedora e está sendo muito interessante. Também para a questão da solidariedade, muitas lives fazem arrecadação de alimentos, de recursos, né? Isso também tem ajudado, de certa forma, a chegar a outras pessoas que, em muitos casos, não têm acesso também à internet, né? Às mídias. Sim. Então, A empresa que eu faço parte de comunicação, ela promoveu esse ano, só para pontuar, um São João virtual, e fechou parceria com a empresa, e toda a arrecadação foi revertida aí para pessoas em situação de vulnerabilidade. e no dia a dia, como é a sua rotina, no caso, no meio de comunicação? Então é desafiadora, porque a gente está na linha de frente. Não tão quanto os profissionais da saúde, mas estamos na linha de frente porque nós estamos, mesmo que na redação, hoje em dia eu estou na redação e faço participações ao vivo em estúdio, mas nós estamos em contato com os cinegrafistas e repórteres que estão todos os dias, manhã, tarde e noite, nas ruas, em contato com pessoas de várias classes sociais diferentes, de vários ambientes, seja na fila de um banco para tirar lá o auxílio emergencial, seja na periferia para fazer a cobertura de um buraco, de um esgoto, de uma falta de água. Então, nós dialogamos e não paramos. Um trabalho essencial, um serviço essencial. Estamos tomando as medidas de segurança, de precaução necessárias para que a gente possa trabalhar com segurança. É um trabalho muito difícil, não está sendo fácil, até porque a gente teve que se reinventar quanto às entrevistas que estão sendo realizadas, muitas delas de modo virtual, para preservar a nossa saúde e a saúde dos entrevistados, e mantendo o distanciamento social, o uso de máscara, o álcool em gel, para que a gente possa, logo, logo, voltar à normalidade e tentar manter a saúde de todos. Muito bem, Tiago, eu agradeço a sua participação, muito especial para nós, né? Porque falar de comunicação hoje em dia é fácil porque todo mundo pode se comunicar, mas no sentido é ao mesmo tempo difícil porque não sabemos como, na melhor forma de se comunicar, e hoje em dia tem muitas as formas, né? Especialmente porque a internet e as redes sociais elas nos oferecem muitos meios, né? Então é bom sempre um pouco de esclarecimento, de formação nesse sentido. E esse é o objetivo também do nosso bate-papo, é trazer notícia, é trazer informação, é trazer também diversão, digamos assim, entretenimento, porque
foge um pouco do foco daquilo que todos os dias as pessoas estão consumindo, né? Então aqui é um outro espaço diferenciado também para que tem outras oportunidades, tem outros assuntos em foco, né? Então eu agradeço muito a sua participação aqui na nossa live. Eu é que agradeço o convite e estendo a oportunidade que foi me dada aqui nesse espaço para, de repente, participações em próximas lives, ou seja, até mesmo de modo presencial, quando tudo isso passar, a gente ficar em segurança, ir a Fortaleza, ou você vir a Mossoró, a gente promover algo interessante, de repente um workshop, um seminário, um aperfeiçoamento, uma palestra, e me coloco à disposição para, sempre que necessário, dar essa colaboração e enriquecer o nosso debate. Será muito bom mesmo. Obrigado, Tiago. Até a próxima, um grande abraço. Se Deus quiser.